Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Bem, pessoal, chegamos ao final do curso de Química Geral e hoje apresentaremos a última parte do capítulo 12, que fala sobre aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos. Na verdade, hoje falaremos sobre os equilíbrios de solubilidade. Isso porque, ao analisar os equilíbrios de solubilidade, podemos fazer previsões quantitativas sobre a solubilidade. Assim como ocorre com qualquer equilíbrio, a extensão em que uma reação de dissolução acontece é expressa pela ordem de grandeza da constante de equilíbrio. Em virtude dessa equação de equilíbrio descrever a dissolução de um sólido, a constante de equilíbrio, que indica quão solúvel é um sólido em água, é chamada de constante do produto de solubilidade, ou simplesmente de produto de solubilidade. Essa constante é representada por Kps, em que o subscrito PS significa produto de solubilidade. De um modo geral, o produto de solubilidade, o Kps, de um composto, é igual ao produto da concentração de íons envolvidos no equilíbrio, cada um elevado a uma potência que corresponde ao coeficiente na equação de equilíbrio. Vejamos um exemplo. O sulfato de bário sólido está em equilíbrio com o bário 2+ em meio aquoso e com o sulfato em meio aquoso. Consequentemente, a constante do produto de solubilidade para essa reação é a seguinte: Kps é igual à concentração de bário 2+ elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico, que não aparece aqui, vezes a concentração de SO4 2-, também elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico, por isso não aparece aqui, dividido pela concentração do sulfato de bário, que é o meu reagente. Porém, o sulfato de bário é um sólido puro, logo a sua concentração de equilíbrio é unitária, constante. Consequentemente, o Kps vai ser dado como sendo o produto da concentração do bário 2+ pelo sulfato. É importante fazer uma distinção cuidadosa entre solubilidade e constante do produto de solubilidade. A solubilidade de uma substância representa a quantidade dissolvida na forma de uma solução saturada, normalmente expressa em gramas de soluto por litro de solução. De forma semelhante, a solubilidade molar é a quantidade de substância de um soluto dissolvido para formar 1 litro de solução saturada do soluto, dado então em mols por litro ou concentração molar. Já a constante do produto de solubilidade, o Kps, é a constante de equilíbrio para o equilíbrio entre o sólido iônico e a sua solução saturada. Temos então aqui na figura 17.16 o processo de conversão por exemplo, da solubilidade em massa do composto, que é dada em gramas por litro, em solubilidade molar do composto, que é dada em mol por litro. Para fazer essa conversão, a gente usa como fator de conversão o peso fórmula, ou seja, a massa molecular do meu composto. Já para converter a solubilidade molar do composto em concentração molar de íons, nós usamos a fórmula empírica do meu composto. E, por fim, para transformar a concentração molar em íons em Kps, nós usamos as concentrações de equilíbrio de solubilidade. O mesmo pode ser feito no sentido inverso, tá bom? Nós podemos transformar Kps em concentração molar de íons, concentração molar de íons, solubilidade molar do composto e solubilidade molar do composto e solubilidade em massa do composto, usando respectivamente os equilíbrios de solubilidade, fórmula empírica e peso fórmula. Para que fique mais claro como é feita essas conversões, nós temos aqui um exemplo que diz o seguinte: o cromato de prata sólido é adicionado à água pura a 25 graus Celsius e parte do sólido permanece não dissolvido no fundo do frasco. A mistura é agitada por vários dias para certificar
que o equilíbrio entre o cromato de prata não dissolvido e a solução foi atingido. A análise da solução em equilíbrio mostra que a concentração de íons prata é de 1,3 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Suponha que o cromato de prata dissocia-se completamente em água e que não existem outros equilíbrios importantes envolvendo os íons prata e cromato em solução. É decisão para você calcular o KPS para esse composto. Para resolver esse problema, então, nós temos como base a concentração de Ag+, em uma solução saturada de cromato de prata, que vai ser usada para determinar o valor do KPS para o cromato de prata. A equação de equilíbrio e a expressão do KPS são dadas a seguir. Nós temos o cromato de prata em equilíbrio com 2 Ag+, tá bom? Mais o íon cromato. Consequentemente, o KPS vai ser a concentração de Ag+ ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico da prata, vezes a concentração de equilíbrio do íon cromato. Para calcular o KPS, precisamos então das concentrações de equilíbrio do Ag+, e do CrO4, 2 menos íons cromato. Sabemos que no equilíbrio, a concentração de Ag+, dada no problema, é igual a 1,3 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Sabemos também que todos os íons Ag+ e CrO4- na solução são provenientes do cromato de prata, que se dissolve. Assim, podemos usar a concentração de equilíbrio da prata para calcular a concentração de equilíbrio dos íons cromatos. Com base na fórmula química do cromato de prata, nós sabemos que existem 2 íons prata em solução para cada íon cromato em solução. Basta olhar para a fórmula química, tá bom? A fórmula empírica. Consequentemente, a concentração de cromato é metade da concentração de prata. Se não, vejamos, a concentração de íons cromato vai ser igual à concentração em mol por litro de prata, vezes o fator de conversão, que corresponde à estequiometria da reação, que diz que 1 mol de íons cromato equivale a 2 mols de íons prata. Cancelamos mol de íon prata com mol de íon prata e temos a concentração de cromato como sendo 6,5 vezes 10 a menos 5 mols por litro, ou molar. Com base no valor da concentração de equilíbrio de íons cromato e da prata, eu posso então calcular o meu KPS via a fórmula do KPS, ou seja, KPS vai ser igual a 1,3 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, vezes 6,5 vezes 10 a menos 5, que me dá um valor de 1,1 vezes 10 a menos 12. Passamos então agora para a discussão dos fatores que afetam a solubilidade. A solubilidade é afetada então tanto pela temperatura quanto pela presença de outros solutos. A presença de um ácido, por exemplo, pode ter importante influência na solubilidade de certas substâncias. E nós vimos isso na videoaula passada. Mas aqui examinaremos, de fato, 3 fatores que afetam a solubilidade de compostos iônicos. São eles: a presença de um íon comum, o pH da solução e a presença de agentes complexantes. De um modo geral, a solubilidade de um sal pouco solúvel é diminuída, ou seja, ele fica menos solúvel, pela presença de um segundo soluto que fornece um íon comum. Ou seja, o íon comum diminui a solubilidade de um composto pouco solúvel. Para visualizar esse fenômeno, nós temos aqui o fluoreto de cálcio, em equilíbrio com cálcio 2+, e íons fluoreto. Se nós adicionarmos íons comuns, ou cálcio 2+, ou íons fluoreto, nós vamos deslocar o equilíbrio para a esquerda, ou seja, para os reagentes, diminuindo a solubilidade, já que esse composto se solubiliza no sentido direto, ou seja, no sentido dos produtos. A figura 17.17 evidencia de forma mais precisa esse efeito do íon comum na diminuição da solubilidade a partir do aumento da concentração desse íon comum aqui, fluoreto, tá bom? Aqui nós temos a água pura e vocês percebem que a solubilidade do fluoreto de cálcio diminui acentuadamente, de forma exponencial, quando os íons fluoreto, na forma de fluoreto de sódio, são adicionados à minha solução. Para saber um pouco mais
sobre o efeito do íon comum no equilíbrio de precipitação, eu recomendo que vocês visualizem essa videoanimação que está disponível no meu canal e que pode ser visualizada diretamente clicando aqui no link. Já o pH de uma solução afeta a solubilidade de qualquer substância cujo ânion seja básico. A solubilidade de quase todos os compostos iônicos é afetada quando a solução se torna suficientemente ácida ou básica. Os efeitos são notáveis, porém, somente quando um dos íons é pelo menos moderadamente ácido ou básico. De um modo geral, a solubilidade de compostos contendo ânions básicos, isso é, um ânion de um ácido fraco, aumenta à medida que a solução se torna mais ácida. Em outras palavras, a solubilidade de sais ligeiramente solúveis, contendo ânions básicos, aumenta à medida que a concentração de H+ aumenta, conforme o pH é reduzido. Para evidenciar melhor esse fenômeno, a figura 17.19 mostra a resposta de dois compostos iônicos, o fluoreto de chumbo e o fluoreto de iodo, após a adição de um ácido forte. Percebam que, ao adicionar H+, nós temos a formação do HF, ou seja, os íons fluoreto que estavam presentes aqui no PbF2 reagem com o H+ para formar o HF, dissolvendo o meu composto iônico, ou seja, a concentração de fluoreto diminui, porque ela forma HF, e a concentração de Pb2+ aumenta, ou seja, eu aumento a solubilidade do PbF2. Por quê? Porque o sal cujo ânion é uma base conjugada de um ácido fraco, e o ácido fraco em questão aqui é o HF, a sua base conjugada então é o Fe-, a gente tem que a solubilidade aumenta à medida que o pH diminui. Por outro lado, se partirmos do PbI2 e tivermos um aumento do pH, uma adição de H+, nós não vamos ver esse fenômeno de aumento da solubilidade. Por quê? Porque o sal, cujo ânion é uma base conjugada de um ácido forte, e o ácido forte aqui é o HI, a solubilidade não é afetada por alteração no meu pH. Uma outra propriedade característica dos íons metálicos é a sua capacidade de atuar como ácido de Lewis, receptores de pares de elétrons, na presença de moléculas de água que agem como base de Lewis. É o famoso fenômeno de solvatação. Outras bases de Lewis, exceto a água, também podem interagir com íons metálicos, em especial os íons de metais de transição. Tais interações podem afetar drasticamente a solubilidade de um sal metálico. O agrupamento de um íon metálico com uma base de Lewis ligada a ele é chamado de íon complexo. Os íons complexos são muito solúveis em água, portanto, a complexação de íons metálicos aumenta a solubilidade desses íons em água. Para evidenciar isso, nós temos aqui na figura 17.20 a ação da amônia no cloreto de prata. O cloreto de prata é um composto pouco solúvel, mas ao reagir com a amônia, complexando e formando diamim prata mais, ele forma uma espécie complexa que é solúvel em água, ou seja, eu consigo solubilizar esse composto pouco solúvel. A reação com a amônia reduz a concentração de prata livre e aumenta a solubilidade do cloreto de prata. Então, vejamos, nós temos aqui o precipitado cloreto de prata, precipitado branco, tá bom? Algumas espécies de Ag+, Cl- em solução. Ao adicionar com a amônia, ela reage com a prata mais, formando diamim prata mais, tá bom? E já inicia-se aqui a dissolução do cloreto de prata. E a adição de amônia de forma suficiente promove, então, a solubilização completa desse cloreto de prata a partir da formação de diamim prata e íons amônia em meio aquoso. A estabilidade de um íon complexo em solução aquosa, ela pode ser julgada pelo tamanho da constante de equilíbrio para a sua formação a partir do íon metálico hidratado. A constante de equilíbrio para esse tipo de reação tem um nome especial, é constante de formação ou simplesmente K
KF. Quanto maior o KF, mais estável é a minha espécie complexa, mais estável é o meu complexo. Alguns hidróxidos e óxidos metálicos relativamente insolúveis em água dissolvem-se em soluções altamente ácidas e altamente básicas, tá bom? Essas substâncias são chamadas, então, de óxidos anfotéricos e hidróxidos anfotéricos, já que são solúveis em ácidos e bases fortes. Na figura 17.21, a gente exemplifica o fenômeno do anfoterismo. Nós temos o hidróxido de alumínio, tá bom? Que no primeiro momento é solubilizado ao adicionar um ácido forte, o H+, e essa solubilização ocorre em razão de uma reação ácido-base, formando Al3+, e moléculas de água. Por outro lado, esse mesmo hidróxido de alumínio, ele também se solubiliza ao adicionar uma base forte. No entanto, essa solubilização ocorre devido à razão de se formar íons complexos, que são solúveis em meio aquoso. Vale lembrar que usamos, assim como no momento que falamos de equilíbrio químico, o quociente de reação para determinar o sentido em que a reação deve prosseguir para atingir o equilíbrio. O sentido no qual a reação segue até atingir o equilíbrio vai depender, então, da relação entre Q e K para a reação. Para equilíbrios de produto-solubilidade, a relação entre Q e KPS é exatamente igual à dos outros equilíbrios que nós já vimos. Assim, para equilíbrios de solubilidade, se o Q é igual ao KPS, o sistema está em equilíbrio. Isso significa que a solução está saturada. Saturado significa que eu tenho a maior concentração que a solução pode atingir sem precipitar. Ela está na iminência de precipitar. Se o Q for menor do que o KPS, a reação seguirá para a direita, ou seja, em direção aos íons solúveis. Nenhum precipitado se formará, a solução está insaturada. Por fim, se Q é maior do que o KPS, a reação seguirá para a esquerda, em direção ao sólido, ou seja, precipitados serão formados devido a uma supersaturação dessa solução. Os íons, eles podem então ser separados um dos outros com base na solubilidade de seus sais. A separação de íons em uma solução aquosa, usando um reagente que forma um precipitado com um ou mais, porém não todos os íons, é chamada de precipitação seletiva. E seletiva porque ela vai precipitar exatamente uma determinada condição, um íon específico, um ou mais de um íon específico. Para exemplificar o fenômeno da precipitação seletiva, nós temos aqui na figura 17.22 uma solução contendo íons zinco 2+, e cobre 2+, misturados em pH próximo a 1. Nós adicionarmos H2S, sulfeto de hidrogênio, nós temos então o H2S precipitando o cobre na forma de sulfeto de cobre, apenas se o pH não for maior que apenas se o pH for maior que 0,6, tá bom? Após, então, a remoção do sulfeto de cobre, nós aumentamos o pH, e aí com o pH em torno de 8, nós formamos a espécie HS-, e agora sim nós conseguimos precipitar o sulfeto de zinco, o zinco na forma de sulfeto de zinco, a partir desse aumento de pH. Ou seja, nós temos condições específicas que promovem uma separação seletiva de zinco e de cobre, ou seja, de forma separada eu consigo precipitar esses cátions. Antes do desenvolvimento da instrumentação analítica moderna, era necessário analisar misturas de metais em amostras pelos chamados métodos por via úmida. Por que métodos por via úmida? Porque era meio aquoso, né? Você tinha trabalhado com tubos de ensaio, fazia análise de identificação e quantificação de cátions e ânions. Por exemplo, uma amostra metálica que poderia conter vários elementos metálicos era dissolvida em uma solução de um ácido concentrado e depois essa solução era testada de maneira sistemática para detectar a presença de vários íons metálicos. A análise qualitativa
determina apenas a presença ou a ausência de um íon metálico específico, enquanto a análise quantitativa determina a quantidade da substância que está presente. Geralmente, traz análises, elas se prosseguem em 3 estágios. O primeiro deles, os íons de cada grupo são separados com base nas suas propriedades de solubilidade. Em seguida, os íons individuais em cada grupo são separados pela dissolução seletiva de membros do grupo. E, por fim, os íons são identificados por meio de testes específicos. Na figura 17.23, nós temos, então, a análise qualitativa, um fluxograma da análise qualitativa, no que nós, analíticos, chamamos de marcha analítica. Começando aqui com uma solução contendo cátions de metal desconhecido. Nós adicionamos um ácido forte concentrado para solubilizar esse material. O material que permanece precipitado vai, então, ser representado aqui como o grupo 1, que é os cloretos insolúveis, cloreto de prata, cloreto de chumbo e cloreto de mercúrio. E o que permanece em solução decanta para formar os cátions remanescentes. Então, com essa primeira etapa aqui, eu já separo o grupo 1. Adiciono na sequência H2S em meio de HCl02 molar e eu precipito o grupo 2 na forma de sulfetos. São sulfetos insolúveis em ácidos. Já o material que permanece em solução dá origem aos cátions remanescentes que passam por um tratamento aqui com o sulfeto de amônio em pH 8 para precipitar o grupo 3, que é formado pelos hidróxidos e sulfetos insolúveis em base, que é o hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, hidróxido de cromo, zinco, níquel, manganês e cobalto. Material que permanece em solução dá origem aos cátions remanescentes, que são tratados com um fosfato ácido de amônio e amônia para precipitar o grupo 4, que são dos fosfatos insolúveis. O material que permanece em solução compõe, então, o grupo 5, que são dos íons de metais alcalinos, o Na+, os íons potássio e os íons amônio. Mas essa marcha analítica aqui é tema para o curso de Química Analítica. Bem, pessoal, esse, então, foi nossa última videoaula. Eu desejo, então, a todos uma ótima semana e um excelente curso. Fiquem com Deus e até mais.